Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula, que vai ter como tema compreender então a inserção do serviço social nessa sociedade capitalista e o seu processo de institucionalização do serviço social. Ou seja, nós vimos na aula anterior como que foi o início do movimento na América Latina. Então, para nós retomarmos, então nós vamos compreender que o serviço social ele começou no Brasil, a profissionalização, em 1936. Em São Paulo, hoje a então conhecida Faculdade Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC. Depois, em 1937, no Rio de Janeiro. Tudo isso naquele contexto sob a perspectiva da ação social católica. Ou seja, o nosso movimento da América Latina que chega no Brasil é o mesmo que a gente viu na Argentina, no Chile, em Montevidéu, no Uruguai, no Peru. Então nós sabemos que esse movimento católico ele foi por toda a América Latina, não somente nos nossos países vizinhos. Então, no período de institucionalização do Brasil, nós temos um outro parênteses a abrir. Ele aconteceu no governo Vargas, de 1930 a 1945, que foi a chamada Era Vargas. E para nós, quando nós lembramos de Vargas, o que quer dizer o governo de Vargas? Ele não foi então chamado o pai dos pobres, o pai do povo, foi um governo populista? Então é lógico que nós sabemos que foi inúmeros marketing sociais, tinha a mídia para denominá-lo dessa forma, era um contexto que a população não tinha muito conhecimento dos seus direitos, então os direitos iniciou-se de uma forma mais efervescentes até outrora da história do Brasil, na Era Vargas. E justamente quando houve a inserção do serviço social nesse momento. Então, qual era o perfil daquela época? Quando a gente fala que o serviço social se dá através dos contextos históricos, econômicos e políticos, nós precisamos avaliar isso. Afinal, se nós seguimos a perspectiva do materialismo histórico-dialético, que nós temos também a perspectiva sócio-histórica no serviço social, nós sempre precisamos analisar o contexto histórico, social, econômico e político de cada contexto. Então vamos lá, quais eram os contextos da Era Vargas? Surge o crescimento então da classe trabalhadora, houve uma reorganização dos serviços de saúde, de assistência social, habitação e educação. Então, quando ocorre as caixas de aposentadoria e pensionistas, Leandro, mas que bom que esses direitos surgem nessa época, né? Mas vamos pensar, qual que é a primeira lâmina do nosso slide? Não está fazendo menção à sociedade capitalista? Vamos então num exemplo prático desse contexto. Quando nós pensamos em capitalismo, em que contexto que surgiu as caixas de pensão e aposentadoria? Quais eram os funcionários? Para os ferroviários, para os marítimos. Esses foram os primeiros funcionários a ser beneficiados pelas questões trabalhistas. Mas por que eles foram beneficiados? A economia naquela época do Brasil, quem girava os transportes de carga? Eram esses funcionários. Eles poderiam adoecer muito facilmente? Eles precisavam de uma assistência muito próxima. Então a saúde, a assistência, a habitação se organiza primeiramente para esse foco de funcionário, depois para o Estado, aí vem os bancários, então, ou seja, sempre pela perspectiva capitalista. Isso é óbvio que alguns pensadores falam da paz social para a expansão capitalista, ou seja, eu preciso dessa organização para a sociedade se manter, eu preciso dessa organização para acontecer a logística dos grãos de café naquela época, a logística dos bens de consumo que estava se expandindo para as outras cidades, eram profissionais que abriam estradas, que abriam ferrovias, então tudo pela lógica capitalista. Então quando a gente fala que o serviço social ele tem que ter uma base marxista, uma base que compreenda esses movimentos socio-históricos pela visão do capitalismo, é exatamente essa. Então naquele período de institucionalização do serviço social, criou-se o Conselho Nacional de Serviço Social em 1938. Isso por quê? Para dar um respaldo. Como que era organizada a prática do serviço social?
Quem que faria um controle disso? No próximo slide, nós vemos, por exemplo, que o Conselho Nacional de Serviço Social, segundo Yamamoto, ele não chegou a exercer plenamente as suas funções. Ele servia apenas como um distribuidor de verbas e subvenções. Isso quem diz, ou seja, era um modo de organização das obras assistenciais públicas e privadas. Então, é uma outra noção que nós temos no nosso Conselho Federal de Serviço Social. Quais eram os principais campos de inserção naquela época do assistente social? Vamos lembrar, se nós estamos em um país que está se desenvolvendo no modo de produção industrial, então as suas primeiras inserções eram no âmbito governamental, quais eram estabelecidos os serviços naquela época? A Legião Brasileira da Assistência, a LBA. Então, a Legião Brasileira de Assistência era o que nós conhecemos como hoje os CRAS, que era a porta de entrada dos serviços socioassistenciais. Também tinha naquela época, iniciou-se o trabalho da Previdência Social, quando eu estruturo uma caixa de aposentadorias, de pensões, dos serviços registrados em carteira de trabalho, eu vou demandar de serviço previdenciário. Então, é lógico que nós sabemos que naquela época o assistente social trabalhava como serviço de alimentação da Previdência Social. É aí que começa a instrumentalidade do serviço social. É aí que começa a pensar no trabalho burocrático, na organização. Como que o serviço social se desenvolve no espaço socioocupacional? Então, esse trabalho foi o primeiro espaço que os assistentes sociais começaram a discutir sobre o trabalho a ser desenvolvido, a estudar, a pesquisar sobre o seu fazer profissional. Porque, além disso, tinha o trabalho na LBA, que ainda era um trabalho desenvolvido pelo Estado também. Porém, a LBA naquela época, pessoal, era um trabalho voltado pelas boas moças, eram feitas as mulheres de homens que tinham uma condição financeira muito boa, que fazia mais pela boa vontade. Assim, quando nós paramos para pensar quem que era a grande propulsora da LBA, era a dona Darcy Vargas, ou seja, a mulher do presidente Vargas, Getúlio Vargas. Quando nós paramos para analisar isso, hoje nós vemos, Leandro, então é ali que começou o primeiro damismo do serviço social? Sim, foi ali que começou o primeiro damismo no serviço social. Então nós vemos depois que o serviço social, então, no âmbito da institucionalização nas empresas, foi aí que começou o trabalho do Senai, do SESI, ou seja, era um trabalho voltado de apoio à aprendizagem. Quando nós conhecemos o Senai como Serviço Nacional de Aprendizagem, vocês já pararam para pensar o porquê que isso aconteceu? Precisava se profissionalizar os profissionais daquela época. O Brasil estava expandindo, então sempre gira em torno do capital. Sempre a lógica da sociedade capitalista é essa, é aumentar o lucro. Então eu aumento o lucro como? Profissionalizando, assim, tendo uma qualidade melhor dos meus produtos. Então, o serviço social naquela época, quando ele tinha o enfoque na empresa, era para pensar realmente na qualidade dos produtos que aquele trabalhador estava fazendo. Então, se ia haver uma greve, como que ia ficar a qualidade desse produto? Se tinha prazo para ser entregue, o Brasil estava em expansão ainda. Como que a gente vai compreender que no mundo do trabalho, o trabalhador não pode fazer uma greve, não pode se organizar? Pois bem, esse é o trabalho do assistente social hoje. Mas naquele momento o assistente social, infelizmente, tinha como foco ter o olhar para o trabalho ininterrupto desse profissional. Então era ele que girava a economia, então ele tinha que conter as greves. Na época de Getúlio Vargas, ele tinha que trabalhar com o serviço social de grupo, que acontece nesse momento, o serviço social de comunidade, ou seja, eram práticas do assistente social que vinham para simplesmente acompanhar a população de perto, mas não no sentido de assisti-los somente, mas de contribuir para os ideários burgueses. Ou seja, nós percebemos nessa primeira aula que a institucionalização do serviço social se deu em um contexto extremamente burocrático e favorecedor da classe burguesa. Nas próximas aulas, nós vamos entender, então, por que ocorreram algumas transformações do serviço social.
Acompanhem os textos e não deixe de acessar a nossa tutoria. Boa aula e bons estudos!